No Salmo 16:11 nós lemos: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Essa declaração de Davi, inspirada pelo Espírito Santo, nos revela algo poderoso a respeito do propósito da criação de Deus para com o homem e também a respeito do nosso relacionamento com ele. Diz respeito a um lugar de deleites e prazeres plenos e que começam, obviamente, no plano espiritual, embora incluam também outros níveis de deleites para o qual Deus criou o ser humano. Entender e saber relacionar-se com essa perspectiva da forma correta determina se viveremos de maneira completa aquilo que Deus planejou para nós ou não. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar mais sobre isso. Estou hoje em Utilhisar, na Capadócia, na Turquia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Baseado na declaração de Davi no Salmo 16:11, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua destra delícias perpetuamente. Precisamos reconhecer que os caminhos da vida diz respeito ao trilho, o lugar por onde Deus quer que nós andemos. Deus cria o ser humano com um propósito, e esse propósito é aquilo que Ele espera que nós possamos tanto entender como corresponder. E esse propósito, a declaração dos caminhos da vida que nós veremos nele, ela precisa ser entendida na perspectiva das declarações seguintes que não estão desassociadas, mas relacionadas com a primeira fala. Na tua presença, a plenitude de alegria. Sabemos que diante de Deus a tristeza salta de alegria, mas não é apenas o fato de que diante dele há alegria, mas a Escritura diz plenitude de alegria, ou seja, a mais cheia, completa, plena medida de satisfação e realização se encontra em um lugar, e esse lugar é a presença de Deus. E quando a Bíblia fala dessa alegria, não fala apenas de um sentimento subjetivo, uma coisa etérea, mas fala de deleites, à sua destra, à sua direita, há delícias, há deleites perpétuos. Quando olhamos para essa perspectiva, Deus cria o homem para que tenha comunhão e relacionamento com ele. Em Atos, no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, ele declara a razão pela qual Deus de um só homem fez todas as raças e tribos dos homens. Em Atos 17, 26 e 27, lemos sobre esse propósito, quando no verso 27 o apóstolo Paulo enfatiza para que o buscassem. Deus criou o homem para que o homem o buscasse, para que tivesse relacionamento com ele, como podemos perceber lá no primeiro casal no Jardim do Éden. Alguém disse, se você quer entender o propósito de algo, volte à origem. E quando Deus cria o primeiro casal, antes deles pecarem, quando estão em plena comunhão e relacionamento com Deus, nós vemos que Deus os visitava diariamente no jardim, o que significava que ele queria comunhão, que ele queria relacionamento. Embora na sua presença a plenitude de alegria, a ponto de um homem não precisar de absolutamente nada mais, ainda assim, Deus não se opôs que o homem tivesse acesso a outras fontes, outras formas de deleites, de alegrias e de prazeres. Basta perceber que a palavra de Deus nos mostra que Deus declara ao homem, você pode comer de toda a árvore do jardim. Esse toda merece destaque. Deus podia ter feito uma única fruta, uma única cor, uma única textura, com um único cheiro, com um único sabor, contendo todos os nutrientes necessários. Mas não, ele caprichou na variedade de cores, de sabores, de texturas, de cheiros, frutas sazonais. Você fica esperando a próxima estação, né, para que aquela fruta que já saboreou possa voltar novamente, e com isso, Deus não queria dar ao homem apenas subsistência, Deus queria oferecer, juntamente com isso, deleites. Deus põe em execução logo no início o seu maravilhoso plano da família, que envolve o casamento, dando ao homem uma companheira, dizendo não é bom que ele esteja só. Em outras palavras, Deus nunca se opôs que o homem tivesse contato também com outras fontes de alegria, desde que elas não concorressem e nem tampouco privassem o homem do acesso ao lugar da plena comunhão com ele. Mas ainda assim, mesmo que Deus tenha estabelecido limites, dizendo não ultrapasse limite, no dia em que você comer do fruto proibido, certamente você vai morrer, as consequências serão inevitáveis. Em algum momento o homem abre mão desse lugar de plena comunhão e relacionamento com Deus, cruzando um limite proibido.
E, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. A partir desse pecado, que chamamos de o pecado original, nós temos a queda não apenas do primeiro casal, mas de toda a raça humana, a perpetuação do pecado, da morte e de uma natureza pecaminosa. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus revelando aos poucos um plano que está em execução, que é o plano de redenção. Então chegamos nos dias de Davi, o homem que fez, inspirado pelo Espírito Santo, a declaração que lemos e o texto que estamos usando, tanto como um ponto de partida, como uma espécie de trilho da nossa meditação. Davi começa a ter vislumbres do propósito redentor de Deus, que devolverá ao homem a capacidade de usufruir da presença de Deus, cuja presença manifesta plenitude de alegria e realização. Diga-se de passagem, Davi não foi um homem comum, não apenas na sua geração, mas em todo o Antigo Testamento. E não foi apenas um homem de fé, não foi apenas um grande conquistador e governante, ele se destaca por um coração inclinado a adorar a Deus. Alguém que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, porque a palavra de Deus registra que não era, mas era alguém fascinado por Deus, que no Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário, contemplar sua formosura. E esse homem que pelo Espírito, chamado no Novo Testamento de profeta, ele percebe aquilo que Deus vai restaurar e diz: na presença de Deus a plenitude de alegria. Esse homem fascinado por Deus, que na presença de Deus encontrou tesouros inigualáveis, em algum momento também ultrapassa um limite estabelecido por Deus. E nós temos o relato do pecado não apenas de adultério com Batseba, mas do homicídio cometido contra Urias para cobertar o primeiro pecado. O que me leva a fazer o seguinte questionamento, o que leva a gente, como Adão e Eva, que tinham pleno acesso a essa fonte plena de alegria, negociar isso. O que leva a gente, como Davi, um homem que se destacou no seu relacionamento com Deus, a também cruzar um limite proibido. E a pergunta não é apenas o que levou essas pessoas a cruzarem esses limites, a pergunta é: isso foi um ato exclusivo deles ou a mesma possibilidade e risco potencial existe para comigo e para com você? De acordo com a Escritura, o risco existe para todos nós. Por isso, em Hebreus, no capítulo 3, dos versos 12 a 14, nós lemos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Advertências como essas são recorrentes no Novo Testamento. Tenham cuidado, irmãos, que nenhum de vocês se afaste do Deus vivo. Só pode se afastar quem primeiro se aproximou, né? Que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Mostra que isso pode acontecer com cada um de nós. O que me leva a questionar como se perde a sensibilidade para com Deus. Não porque queiramos perdê-la, mas justamente porque queremos evitar o processo. Então nós precisamos entender algumas verdades e rapidamente eu quero resumi-las. A primeira é que quem não valoriza, não busca. Jesus pontua com clareza em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aquilo que você atribui valor, isso não é necessariamente valor material. Jesus fala tanto sobre riquezas, como fala sobre o reino de Deus. E ele diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O seu coração segue na direção, no trilho, aonde você determinou que como destino e à sua frente está aquilo que você valoriza. Não apenas podemos destacar o trilho, mas a força motriz, propulsora que te leva a buscar essas coisas. O que me tem feito entender, olhando as Escrituras, que ninguém vai buscar aquilo que é espiritual sem dar o devido valor. Por isso Jesus diz: não deis aos cães o que é santo e não lanceis pérolas aos porcos. Agora, se só busca quem valoriza, quando falamos de Deus, a segunda pergunta prática é: o que nos impede de valorizar mais a Deus? Acredito que a resposta vem na sequência. Em Mateus 6:21, Jesus diz que onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui nós percebemos que a valorização de outras coisas, em detrimento de Deus, obviamente estabelece uma espécie de concorrência, que rouba a sensibilidade para com Deus. E a Bíblia fala disso, seja relacionada à riqueza, seja tratando de diversas outras questões, como também a questão dos prazeres. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 4, a Bíblia fala de pessoas que se tornaram mais amigos dos prazeres
do que amigos de Deus. Não está falando do ímpio, porque Romanos 5 diz que eles são inimigos de Deus. Não está falando do ímpio, porque Tito 3,3 diz que nós, antes da conversão, éramos escravos dos prazeres. Quando a Bíblia está falando de alguém que se tornou mais amigo dos prazeres do que de Deus, pressupõe-se que primeiro foi amigo de Deus, mas agora está se... Of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. Sentindo atraído por prazeres. Não são necessariamente coisas ilícitas, embora também possam sê-las. Uma vez eu vi alguém dizer, o pecado não dá prazer nenhum. Pensei comigo mesmo, se não desse prazer, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que ele não dura, é um engano, né? É um prazer imediato que acaba. Os deleites perpétuos estão na presença de Deus. Mas se por um lado, a valorização das outras coisas em detrimento do valor de Deus nos prejudica, a solução é a valorização de Deus em detrimento das outras coisas. Pastor, como que em 2000 anos do Evangelho ninguém nunca teve essa ideia ou essa descoberta? Claro que tivemos. Quase todo ano os crentes dizem para si mesmos quando começa o ano, esse ano vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou buscar mais a Deus e acabam não conseguindo. Por quê? Essa valorização não depende de mero consentimento mental, ela depende de uma revelação. Paulo diz, foi por causa da sublimidade de Cristo que eu passei a considerar as outras coisas como perda. Então o que nós precisamos é entrar num lugar em Deus, onde a percepção espiritual se abra. E para isso, disciplinas espirituais são importantíssimas, como a leitura da palavra, a oração e o jejum. O jejum... nos leva a pausar prazeres são lícitos, mas são inferiores, e nos desperta a percepção para prazeres superiores que encontraremos somente na presença de Deus. Minha oração é que você possa não apenas, por meio da atitude correta, de valorizar a Deus, de ter essa descoberta, por meio de cultivar essa consciência com essas disciplinas, mas que você, além de preservar a sensibilidade para com Deus, possa desenvolvê-la, crescer nela. Que o Senhor Jesus realmente ilumine a corresponder ao entendimento desses princípios e viver a plenitude do que Ele tem para você.